Olá, mulheres de fé! Bora mais um estudo. Gente, com muita alegria, muita satisfação, eu quero trazer esse estudo aqui com vocês. É algo que vai quebrar ciclos, que vai quebrar maldições, que vai trazer uma nova mentalidade. O Espírito Santo ministrou no meu coração e eu oro para que o Senhor ministre no seu coração, para que maldições sejam quebradas, para que ciclos sejam interrompidos, para que crenças, cadeias na sua mente caiam por terra hoje, para que haja um entendimento da palavra, para que haja revelação, que o Espírito Santo seja honrado e glorificado na minha vida, na sua vida, que haja olhos e ouvidos espirituais, para que você ouça o Senhor, para que você sinta Deus e para que você tenha um entendimento, porque a fé é a certeza. O sentimento passa, o sentimento é variável, o sentimento ele vem, ele vai, ele depende de muitas coisas, mas a fé, a certeza, é o firme fundamento. Então que esse firme fundamento esteja na sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor prepare a terra do nosso coração, para que o Senhor prepare a terra do seu coração, para que receba a semente da palavra de Deus, e que essa semente frutifique, para que essa semente cresça, para que essa semente vire uma árvore linda e frondosa, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu oro e peço, Senhor, uma unção de ensino, unção de entendimento, unção de revelação. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda distração, eu repreendo todo ladrão da palavra, eu repreendo toda incredulidade, todo espírito de mornidão, eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus todo mal, toda investida do diabo contra a sua vida, contra a minha vida, contra esse estudo, cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que tem anjos trabalhando a nosso favor. Nós oramos e pedimos, Senhor, anjos trabalhando a nosso favor. Anjos trabalhando a favor da sua palavra, a favor do nosso entendimento. Eu oro e peço a liberdade do Espírito para fluir através dessa tela, para que o fluir do Espírito seja palpável, que ele tenha liberdade, para que os seus ouvidos espirituais estejam abertos, e na medida que a minha palavra, a minha voz for entrando, que entra a presença, que entra a libertação e a cura do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós rendemos graças a Ti. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Nós amamos a Ti, nós amamos o Seu nome, nós amamos o Seu reino, nós amamos o sangue derramado na cruz. Nós acessamos esse sangue. Nós clamamos e pedimos a cobertura desse sangue sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre os nossos olhos e sobre os nossos ouvidos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Dá vontade de ficar aqui orando mais, né? Mas, vamos para a palavra, porque passa muito rápido. E eu não gosto de me alongar muito. Eu quero ser, assim, certeira. Sabe quando você fala a palavra e sem muita enrolação e vai direto ao ponto? É isso que eu quero. O Espírito Santo ministrou no meu coração uma palavra que diz assim, ó: não entre no ano novo, não entre no novo tempo com armaduras que não são suas. Não entre no tempo novo de Deus. Não entre no Kairos de Deus. Não entre na novidade de Deus querendo usar roupa velha, querendo usar armadura velha, querendo usar coisas que Deus não mandou você usar. Sabe? Todo encerramento de ano é um portal espiritual e emocional. Então, toda vez que o ano vira, toda vez que há novidade de vida, a novidade de ano, a novidade de dias, há um portal espiritual. A gente não pode negar. Tanto é que a gente passa, né, a virada de ano com tantas expectativas, com aquela sensação de novo, aquela esperança, sabe, forte. Aquela esperança que move o nosso coração. Na Bíblia, mudança de tempo sempre exige decisões. Toda mudança de tempo que o povo de Israel viveu exigiu novas decisões, novos comportamentos. E Israel só entrou para a terra prometida quando deixou o Egito do seu coração. Por isso que ele ficou tanto tempo no deserto, para que o Egito saísse do coração deles. Então precisava de uma novidade, precisava de uma decisão.
Eliseu só recebeu porção dobrada quando deixou o arado, quando ele deixou os bois, quando ele deixou os animais no pasto, ele sacrificou, preparou a carne, entregou, comeu ali com a família, despediu e foi viver um novo de Deus. Então Eliseu teve que viver essa decisão de querer fazer o novo, querer viver o novo, querer ver o novo. Davi, ele só venceu Golias quando ele tirou aquelas armaduras que não era dele, que Saul ofereceu as suas armaduras para Davi. E aí Davi até chegou a vestir, mas ele só venceu Golias quando ele tirou essas armaduras. Deus, ele não inaugura, ó o vento, Deus, ele não inaugura o novo tempo em vasos sobrecarregados, em vasos que já estão cheios do velho. Você precisa de tomar essa decisão de se esvaziar, de te deixar o velho para trás e para viver algo novo de Deus, para viver o que Deus tem para sua vida. Então você precisa de deixar Deus te mudar. Você precisa de mudar as suas atitudes, os seus hábitos, as suas crenças. Você precisa de falar: Senhor, me limpa. Senhor, vem, tira hábitos que me afastam do Senhor. Deus, ele pediu para mim 3 princípios espirituais, já tem um tempo. E que esses princípios estão totalmente relacionados aos hábitos, que é, ele pediu 3 coisas: leitura bíblica diária, hábito de ler a Bíblia. E eu não gostava de ler, né? Eu não, assim, nunca fui uma mulher que lia muitos livros. Então essa leitura veio, esse hábito de ler veio quando o Senhor me pediu. Então o Senhor falou: lê a Bíblia todos os dias. O Senhor pediu jejum e o Senhor pediu exercício físico. Então Deus, ele pediu 3 princípios espirituais para que eu mudasse. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tinha que me despir do velho. Eu te falasse: não, beleza, eu não gosto de fazer exercício físico, mas eu vou gostar, porque Deus, ele vai me ajudar. Eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero inaugurar um novo tempo na minha vida. E para que eu viva o novo de Deus, eu preciso de abandonar o velho. E aí, veio muito forte no meu coração, quando eu estava pensando sobre o que falar com vocês hoje, sobre maldição hereditária. Maldição hereditária é maldição que vem de outras pessoas. Eu não fiz nada para receber essa maldição, mas ela veio. Ela veio de antepassados, de histórias repetitivas e que vem querendo se repetir na minha vida. Se eu não me posiciono, essa maldição, ela vai perdurar na minha vida, na vida dos meus filhos. Entende? E aí, o que acontece? Lá em Êxodo 20, no versículo 5 e 6, diz assim: Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daquele que me odeia. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Tá lá em Êxodo 20, versículos 5 e 6. Aqui, a gente não tá falando de um Deus punitivo. Aqui a gente não tá falando de um Deus que quer vingança. Não. Mas aqui mostra um padrão espiritual e emocional que se repete, que se perpetua quando não é tratado. Então, esses padrões emocionais, esses padrões de sofrimento, esses padrões de doença, esses padrões de vício, vêm se repetindo. É algo espiritual, é algo emocional, é algo que o meio nos leva para esse lugar. Então nós precisamos de nos posicionar. A maldição hereditária pode ser manifestada de algumas formas. Repetição de relacionamento abusivo. Você percebe, gente, a minha avó viveu isso, a minha mãe viveu isso e eu venho vivendo isso. O meu marido, ele me trata assim. Mulheres que sempre precisam ser fortes e que não conseguem ser cuidadas. Você vê esse padrão na sua família. Aí quando você assusta, você tá vivendo a mesma coisa. Medo constante de perder. Você já viveu isso? Você conhece pessoas assim? Parece que você aprende a viver com esse medo. Parece que você desenvolve esse medo. Silêncios emocionais e espirituais. Autossabotagem. Isso são maldições hereditárias que vai fluindo, que você aprende. É como se você aprendesse a viver dessa forma. É como se isso fosse o comum. Ah, não, todas as mulheres passam por isso. Eu só vejo as mulheres fortes, E mulher forte sempre casa com um homem fraco. Não sei por causa de quê. Casa com homens fracos e vai fazendo essa repetição de padrão. Então, o pecado gera ambiente. O pecado, ele vai gerar aquele ambiente que você vai acostumando com ele. O ambiente gera comportamento e o comportamento gera repetição. E aí você vai vendo esses padrões, vai aprendendo a viver nesse padrão.
Lá em 1 Samuel 17:38, eu quero ler com vocês. Se você puder, pega a Bíblia, abre, lê, risca na sua Bíblia, faz anotação, deixa Deus falar com você. E Saul vestiu a Davi de suas armaduras. Então a armadura de Saul era um sacerdote ali, era um rei, era uma autoridade. Ele vestiu Davi, né? Ele falou, não, veste isso daqui. E muitas das vezes acontece, uma autoridade na sua vida vira e fala assim, olha, a gente não vive assim, a gente vive assim. Esse aqui é o certo. Esse aqui é como você deve fazer. E pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, o que aconteceu? Davi, ele tentou viver daquele jeito que Saul mandou, ele tentou usar aquelas armaduras e nós tentamos viver do jeito que a gente foi ensinada. Nós tentamos. Não sei você, mas eu tentei. Viver do jeito que a minha mãe me ensinou, do jeito que a mãe dela ensinou, né? A gente vai tentando viver dessa forma, mas há uma frustração muito grande. Porque não dá certo, porque os padrões se repetem. Olha o que aconteceu. Porém, nunca o havia experimentado, então disse a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, Saul tentando proteger Davi com as armaduras, mas que não funcionava para Davi. E nós precisamos ter essa maturidade de entender que muitas das vezes o que a sua mãe viveu, o que o seu pai viveu, o que a sua avó viveu, não é aquilo não vai funcionar para você. E você pode dizer não. Você pode falar não. Né? E tentar viver com a armadura de outra pessoa é um perigo espiritual. Vestir armadura emprestada é um perigo espiritual. Expectativas familiares que são impostas na sua vida. A expectativa que você precisa se preocupar em cumprir é o que o Senhor fala de você, é o que o Senhor manda você fazer. Papéis impostos a mulheres cristãs. Papéis impostos. Muitas das vezes a minha verdade, o que eu vivo, não vai ser a mesma da sua. Entende? Às vezes a gente tenta nos comparar. Ah, não, mas fulano faz jejum de tantas horas, consegue fazer orações da madrugada tantos dias. Deixa eu te falar, o Espírito Santo ele vai falar coisas específicas para sua vida. Antes, no início da minha conversão, eu li a Bíblia toda, acho que, tipo assim, em menos de um ano, 6, 7 meses eu li a Bíblia toda. Porque eu tinha tempo. Eu não tinha um bebê. Porque estava na pandemia. Então, assim, eu me deitei, me debrucei sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então, assim, eu acordava e eu lia a Bíblia. Aí eu fazia café e voltava pra Bíblia. Eu queria ficar assim, eu ficava o dia inteiro na Bíblia. Aí eu lia, orava, chorava. Então, era muitas horas ali, debruçada com a palavra de Deus. Mas hoje, deixa eu te contar, às vezes meu devocional é 10 minutos. Às vezes eu leio 2 versículos. E eu fico assim, Deus, eu queria ler mais, eu queria ficar mais tempo. Às vezes eu não leio, às vezes eu vou no carro orando, coloco um louvor e vou chorando, vou falando, Deus, que saudade do Senhor. Sabe? Porque é o período de tempo que eu estou vivendo. Hoje eu tenho um bebê, eu trabalho, eu tô estudando, é muita coisa. Mas Deus não deixou de ser minha prioridade. Agora, se eu comparo a Suelen que eu sou hoje com a Suelen que eu era antes, eu não vou me sentir crente. Eu não vou me sentir crente. Eu vou falar assim, Deus, eu tô em pecado. Só que eu não vivo por sentimento, eu vivo pela fé, pela certeza, pelo firme fundamento. Só que a Suelen de antes não é a mesma Suelen de agora. Entende? E provavelmente Deus ele vai me levar de novo para esse lugar de secreto. Tanto é que ele tá me chamando. O Daniel já tem 2 anos. Deus tem me chamado para as madrugadas. Entende? Então, assim, cada pessoa, cada período da sua vida, Deus vai trabalhar com uma coisa, de uma forma. Entende? Então, assim, Deus, ele vai te pedir de uma forma específica o que você tem que fazer. Por isso, você tem que ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Então, os papéis impostos às mulheres cristãs não é pelos homens, não é por se comparar, é pelo Espírito Santo te levar para esse lugar. Padrões emocionais herdados, você precisa de entender qual que é o padrão da sua família. E aí, quando você entende o padrão da sua família, você olha para sua vida. Nossa, uau, peraí. O casamento dos meus pais era casamento gritado, era um casamento que tinha muita briga e eu estou indo para o mesmo lugar. Eu vi meu pai traindo a minha mãe. E eu tô aqui aceitando traição, eu fechando meus olhos. Sabe que eu não quero ver meu marido me traindo, mas ele tá me traindo e eu tô aceitando. Padrão de comportamento, entende? Crenças limitantes disfarçadas de cuidado. Filha, não faz isso, não vai ali. Filha, não fala, não vende, não... Sabe? Eu tenho medo de ganhar dinheiro. Ou eu tenho medo de gastar dinheiro. Ou eu tenho medo sabe? Esse medo que me limita, que me paralisa. O que protegeu sua mãe pode estar te impedindo de avançar. Porque você não é a sua mãe. Porque você não é a sua avó. Porque você não é o seu pai.
Então você precisa de viver o novo de Deus. Você precisa de viver o novo de Deus na sua vida. Deus, ele vai trabalhar com você de uma forma, sabe? E às vezes é totalmente diferente do que Deus trabalhou com a sua mãe. Às vezes sua mãe ficou em casa. E às vezes você tem que trabalhar. Às vezes o seu trabalho é o seu ministério, é um dos seus ministérios. E às vezes a sua mãe trabalhava e Deus te pede para ficar em casa. Porque você tem mais filhos, o seu filho é melancólico, o seu filho precisa de você, o seu filho tem alguma, né, é atípico. Então, cada um tem uma história. Você não pode se basear na história de outra pessoa. Você tem que entender que você é a única, que você precisa de quebrar os ciclos que vem te paralisando. E aí eu quero falar sobre honra, porque muitas pessoas continuam vivendo esse ciclo porque acham que aquele lugar ali, que se você sair daquele lugar, se você sair daquela religião, se você sair daquela igreja, sabe? Aquelas pessoas que, não, eu tenho que estar aqui porque minha mãe está aqui. Não, não é assim que funciona. Davi, ele não desonra Saul quando ele remove a armadura. Ele não desonra. Só que ele entende que Deus tem algo com ele que é diferente. Ezequiel 18, 2, 4 diz: o que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uva verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro, isso aqui é ele falando, Ezequiel falando, viu? Tô lendo aqui a Bíblia. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pai como filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. A alma que peca, essa morrerá. Olha isso. Então, você não... O que tá querendo dizer? Que você não precisa de morrer, de sofrer o que os seus pais sofreram. É um princípio espiritual. Você pode honrar a sua história sem perpetuar a sua dor, essa dor. O que é honrar? Honrar é reconhecer a origem, agradecer o que foi possível, mas escolher viver diferente. Isso é honrar, a escolha. Sabe? Eu escolho, eu te respeito, pai, eu te respeito, mãe, mas na minha casa não vai ser assim. Na minha casa eu vou fazer diferente, mesmo porque não é só você e seu marido, não é? Ou quem mora sozinha, né? Quem é você escolhe, é você e Deus, é você e o Espírito. Cristo, ele quebra toda a maldição. Lá em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha isso, Cristo se fez maldição por nós. Cristo se entregou para que toda maldição que ia cair sobre mim, caísse sobre ele. Então a cruz, ela quebra o direito legal da maldição. A cruz, ela quebra, a cruz, ela me dá a oportunidade de viver algo novo no Senhor. A cruz me dá a oportunidade, sabe? Só que o que acontece? A mente, ela precisa ser renovada para acessar essa liberdade. Porque não adianta eu saber que Cristo fez isso, mas eu não viver. Eu sei, beleza, mas eu não creio. Eu creio, beleza, mas eu não consigo praticar. Eu não consigo trazer para a experiência, trazer para o palpável. Eu não consigo mudar a minha mente. É como se algo me travasse. Não adianta, gente, eu saber, beleza, espiritualmente, mas as minhas atitudes, mas a minha mente não ser transformada. Por isso que muitas mulheres às vezes não conseguem acessar isso em Deus. Em Romanos 12, 2 diz assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação dos vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então a transformação, a renovação do meu entendimento me leva para esse lugar de libertação. Se eu não tenho o meu entendimento transformado, eu não consigo acessar essa quebra de maldição que Jesus conquistou na cruz por mim. Então não é algo automático, não é algo que sabe, assim, é algo que eu preciso renovar minha mente. Peraí, eu escutei a vida toda que eu sou lerda, mas eu não sou lerda. Então eu vou renovando a minha mente nessa verdade, entende? Eu sou tímida, eu não gosto de falar em público, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou abordar alguém? Se eu sou burra e acho que tudo que eu falo é errado, como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou ter essa autoestima de falar alguma coisa e azar porque a pessoa vai pensar, entende? Então a libertação sem transformação de mente gera retorno aos padrões antigos. Então a libertação, ela vem junto com a cura. A libertação, ela vem junto com uma mente transformada e renovada pela palavra de Deus. O que Jesus conquistou na cruz precisa ser assumido com posicionamento. Então eu preciso de me posicionar. Eu preciso de me posicionar em Deus, assumindo as verdades da palavra de Deus.
Então eu preciso de entender a Bíblia. O Júnior tem falado muito sobre essa fé racional, sabe? Sobre essa fé entendida. Sobre o evangelho que eu trago pro meu consciente, que eu trago para as minhas decisões. Isso é muito louco. Por quê? Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui bobo. A bebida. A bebida. Tem gente que não pode beber um copinho de vinho. Pode. Por que que não pode? Porque é gatilho, porque vai abrir maldições, né, ligado para sua família, porque o filho vai ver bebendo, e às vezes se o filho experimentar, vai, né, você vai saber a genética do filho, vai saber como é que é. Então, tem pessoas que eu preciso quebrar essa maldição na minha vida, eu não vou beber nem um pouquinho, nem um tiquinzinho. Mas eu não acho pecado um casal vir na sua casa ali, fazendo uma lasanha, beber um copo de vinho. Tem domínio, às vezes o vinho fica aberto ali, ó, meses, a pessoa nem lembra, nem quer. Entendeu? Diferente de uma pessoa que às vezes tem desafio com a bebida. E assim vai pra tudo, gente. Vídeos, Instagram, vai pra séries, Netflix, música, né? Então, assim, esses posicionamentos, eu preciso de mudar de amizades, porque aquela pessoa fofoca, aquela pessoa briga, porque esse lugar eu me irrito, eu iro, eu peco. Então eu já vou me conhecendo, eu já vou me transformando, eu já vou me posicionando como nesse lugar de mulher curada, de mulher transformada, de mulher liberta. Entende? Que é uma decisão. Porque assim, o diabo, ele vai sair. Ele vai sair. Igual eu vivi minha libertação, o diabo vai sair. Só que de tempos em tempos ele vai tentar entrar. Ele vai tentar fazer armadilhas, ele vai fazer você pecar, e aí você vai abrindo brecha e ele vai tentar voltar. Então, se eu entendo o mecanismo que eu funciono, não, peraí. Eu sou uma pessoa que tendo a me procrastinar, que tendo a sempre deixar pra depois. E Deus pediu pra eu fazer exercício físico, então eu já vou acordar com roupa de academia, vou ir no primeiro horário, não vou nem pensar. Gente, assim eu tenho feito, sabe? Isso sobre tudo, sobre trabalho, pessoas, amizades, lugares, um posicionamento. E quanto mais madura na fé você vai vivendo, você vai sendo, mais Deus vai te pedindo posicionamento. Mais Deus vai te exigindo mais, porque Ele tem te dado mais. Entende? Ano novo não é novo tempo sem renúncia. O que vem ligando com o que eu tava falando. Para eu viver o novo de Deus, eu preciso de me posicionar, de largar as coisas antigas. Deus, Ele não vai me dar uma direção nova se eu não obedecer a direção antiga. Eu não consigo ser cheia do Espírito Santo se eu tô cheia de um tanto de outras coisas. O Espírito, ele é santo e habita num corpo que busca a santidade. E o que é santidade? É viver em arrependimento. É me arrepender, é me lavar na cruz. Rapidamente eu vi que eu pequei, eu confesso. Né? Nessa final de ano, vai vir 2 primas minhas aqui depois do culto da virada, né? E aí a gente tava combinando de fazer isso, esse momento de renúncia, esse momento de confessar. Confessar pecado, confessar pensamentos, confessar dores, sabe? E isso te traz para um novo nível, porque isso me limpa. Lá em Tiago 6 diz assim, olha, se eu confesso, eu sou curada. Eu sou curada. Se eu peço perdão a Deus, eu sou perdoada, mas se eu confesso, meus irmãos, eu sou curada. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que eu preciso tirar antes de atravessar o novo? O que você precisa, minha irmã? O que você precisa abandonar? Quais palavras que tem que parar de sair da sua boca? Quais pensamentos que tem que sair da sua mente? Quais atitudes você precisa de parar? O que você precisa de fazer de novo na sua vida? Que peso que não pertence mais à minha estação? O que você está carregando que não é seu? Quem você está carregando que não é seu? Gente, eu vou contar para vocês um testemunho. Tinha uma pessoa que eu carregava mesmo, espiritualmente, emocionalmente, sabe? Sabe quando você cuida dessa pessoa, que você fala, que você ora, que você jejua, que você pega na igreja, leva pra igreja, né? Tinha uma pessoa que fazia muito isso. E o Senhor foi me direcionando pra parar. E na medida que eu fui parando, sabe o que aconteceu? Deus colocou algo novo na minha vida. Deus colocou um ministério novo na minha vida. Deus colocou pessoas novas pra eu cuidar. Porque eu abandonei o velho. Você acha que foi fácil? Até hoje, de vez em quando, dói. Só que é um novo de Deus. Para eu viver um novo de Deus, eu me posiciono com o antigo. Então, o peso
de algumas estações, de algumas pessoas, de algumas coisas, de alguns lugares você precisa de abandonar. Porque se você não abandonar, você não vai viver o novo de Deus. Então não se entra em novo ano carregando malas antigas. Para um pouco. Quais malas você tem carregado, você tem levado, você tem se esforçado para puxar? O que você está rastejando com você que Deus mandou você largar? E aí eu quero convidar vocês o seguinte. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e faça algo. Você vai orar. Você vai falar assim, Deus, me mostra padrões de comportamento. Eu fiz isso. Ai, não tá aqui, tá lá embaixo. Mas eu peguei um papel e eu escrevi. Eu escrevi algumas coisas que Deus me falou, algumas coisas que eu quero tirar, e eu coloquei no papel. E aí eu quero que você faça isso. Ora, você vai colocar a mão no seu coração e vai falar assim, Deus, eu entendi essa palavra. Eu quero, Senhor, abandonar as malas que eu não preciso de carregar. Eu não quero vestir a armadura de ninguém. Porque quem tá vestindo a armadura errada carrega mais peso, porque nós estamos em guerra, não tem jeito. Nós estamos em guerra. Então, assim, eu não quero ser limitada pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos padrões de outras pessoas. E aí você deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Deixa o Senhor trazer na sua mente. E aí você vai escrever esses padrões. E você vai declarar. Hoje eu tiro a armadura que não é minha. E assumo a minha identidade em Cristo. Você escreve isso? Eu vou falar novamente. Hoje eu vou escrever isso aqui no começo, tá bom? Do vídeo, pra você voltar na descrição, pra você voltar e copiar. Hoje eu tiro a armadura que não é minha e assumo a minha identidade em Cristo. Porque é um ato profético que você vai fazer. Esse ato profético vai quebrar padrões. O que é um ato profético? É eu tirar do espiritual, pegar do espiritual e trazer para o natural. Pegar do que ainda não existe para trazer para a existência. Como nós somos imagem e semelhança de um Deus criador. Nós temos esse DNA criativo em nós. Nós temos e podemos e precisamos de fazer isso. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com o que a gente fala, com a nossa boca. Porque a nossa boca, ela é bênção ou ela é maldição. Ela é feita para profetizar ou amaldiçoar tanto a gente quanto os nossos. Amém? Eu quero fazer uma oração, mas antes de fazer a oração, se você tá comigo aqui até agora, escreve um comentário, faz um comentário nesse vídeo, aperta um joinha, encaminha ele para alguém, sabe por quê? Quanto mais você faz isso, você ajuda essa palavra a ser direcionada para pessoas, você ajuda o ministério a crescer. Nós temos um grupo, né, no Instagram, que tem um link que vai pro WhatsApp, e no WhatsApp a gente tem devocional todos os dias, é um grupo que a gente tem oração, a gente tem estudos, nossa, a gente é uma bênção. Vai pra lá, você não precisa de caminhar sozinha. Às vezes a gente olha pra algumas mulheres, pregadoras, tops, aí que você fala, meu Deus, como que eu chego nisso? Essa mulher, ela não vive a nossa realidade. Essa mulher, ela... Gente, esteja num lugar onde você olhe pra mulheres comuns, normais, que vivem o evangelho, vivem buscando verdadeiramente. Sabe, vamos caminhar juntas. Amém? Vamos orar? Vamos orar então? Feche seus olhos. Feche seus olhos, concentre ao Senhor. Pare o que você está fazendo. Busque ao Senhor, busque orar, busque concentrar. Traga o reino de Deus. O reino de Deus é um acesso. Como diz o Pai Nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Santifica o nome dele. Deus, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és lindo. Senhor, tu és Deus, que é meu Pai. Senhor, eu te amo. Santifica o nome dele. Tu és santo, tu és glorioso, tu és o alfa e o ômega, tu és o início e o fim. Tu és o príncipe da paz, tu és o pão da vida. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador. Venha a nós o vosso reino. Senhor, que o reino do Senhor seja manifesto na nossa vida, na nossa casa. Senhor, tudo que não é do seu reino, que está na nossa vida, na nossa casa, seja removido, Senhor. E que esse ano de 2026 a gente vive algo novo no Senhor. Que a gente viva a extensão do reino do Senhor na nossa vida nesse ano de 2026. Seja feita a sua vontade. Que a sua vontade seja estabelecida na nossa vida. Que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida. Tudo que não é da sua vontade, Senhor, que está em mim, que está nas minhas irmãs, eu oro e peço que o Senhor arranque, Pai. Hábitos, lugares, pessoas, armaduras, defesas que nós estamos colocando. Defesas, camadas de defesas, Pai, vem tirando, Senhor.
Porque a gente não consegue caminhar se a gente estiver toda armada. A gente não consegue correr carregando o peso de ninguém. E o Senhor tem uma corrida para nós. Que a sua vontade seja estabelecida na nossa vida como é feita no céu, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós encerramos, Senhor, esse ciclo diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor. Todo ciclo, Pai, que as mulheres irão escrever que o Senhor já está no nosso futuro. Tudo que o Senhor vem trazendo na nossa mente, o Senhor será encerrado na autoridade do nome de Jesus. Nós renunciamos agora toda a armadura emocional, espiritual, que não veio de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem tirando, vem limpando, Senhor. Vem tirando toda a armadura, Pai, que as pessoas colocaram em nós, os nossos pais, a nossa mãe. Toda a armadura pesada que não cabe em nós, Pai, vem tirando, vem removendo toda a maldição hereditária que tentou se repetir na história dessas mulheres, sejam quebradas e paralisadas agora na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos aqui, Senhor, nós declaramos que o próximo ano, Senhor, nós não carregaremos a armadura de ninguém, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pelo sangue de Jesus nós quebramos todo o poder de dor, todo o silêncio, todo o medo, toda repetição seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que somos mulheres curadas, somos mulheres conscientes, somos mulheres posicionadas, em nome do Senhor Jesus. Entramos no ano novo mais leve, nesse ano de 2026 mais leve, livres, alinhadas com o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aumente a nossa autoridade, Senhor, aumente o nosso discernimento, Senhor. Que esse ano de 2026, Pai, seja um ano de posicionamento, seja um ano de mais na sua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço e eu louvo o Senhor por essa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Eu quero finalizar falando uma frase que vai fechar tudo isso que eu falei até agora. O novo ano não começa no calendário. Começa quando você tira a armadura que nunca foi sua. Então, que você tire essa armadura em nome de Jesus. Que você vista a armadura que Deus tem pra você. Que você viva o novo do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu amo sua vida. Semana que vem temos outra palavra com a Aline. E na próxima eu venho novamente. Um beijo.